O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, podemos sentar e cantando o refrão do nosso salmo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz se renovar. Esta voz do salmista é a voz de todo ser humano, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Existe no coração do ser humano o desejo constante de renovação. Isso é fato. Nós sempre nos encontramos diante de uma situação de incompletude. Nós sempre está faltando alguma coisa em nós. E o homem de Deus, a mulher de Deus, descobre que aquilo que o completa, aquilo que o planifica, é o Espírito Santo. Mas isso são os homens e as mulheres de Deus que vão descobrindo ao longo da história. Mas fato é que em algumas circunstâncias as pessoas ouviram falar do Espírito Santo,
mas ainda não fizeram aquele encontro decisivo com a pessoa do Espírito. Houve uma ocasião em que São Paulo estava numa comunidade e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam para Paulo: nem sequer ouvimos falar que existe um tal Espírito Santo. Aquela comunidade nem havia ouvido falar do Espírito. Mas existe no coração da igreja, em muitas circunstâncias e situações, que as pessoas já ouviram de fato falar do Espírito Santo. E como eu disse, ainda não experimentaram. Porque não basta ouvir falar. Não basta saber intelectualmente. É preciso experimentar e sentir o protagonismo do Espírito na própria história pessoal e na história da igreja. Esse dia que nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, eu queria convidá-los a caminhar numa meditação para ir descobrindo o protagonismo do Espírito Santo, isto é, ele tem um papel principal, preponderante em toda a história da salvação. Toda a história da relação do ser humano com Deus, aí está o Espírito Santo. Nós podemos dividir em 4 momentos. 3 desses nós vamos parar um pouquinho sobre eles. Nós temos a criação, protagonismo do Espírito na criação do universo. Segundo, nós temos a presença atuante do Espírito na encarnação do Verbo de Deus em Maria. Jesus Cristo veio ao mundo por Maria, mas o protagonista ali era o Espírito. Terceiro momento é o que nós estamos celebrando hoje, o dia de Pentecostes, o nascimento da igreja para o mundo. Quando o mundo passa a conhecer aqueles apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, e eles vão encorajados pelo Espírito a anunciar. E um terceiro momento é um quarto momento, aquilo que o Espírito prepara e que está preparando a sua igreja, que é para a parousia, que significa a segunda vinda de Cristo. Portanto, o primeiro momento, que é aquele momento da criação, basta olhar lá no Gênesis, nós vamos ir percebendo, o narrador nos contar, que tudo estava um caos. O Espírito pairava sobre as águas. E pela força da palavra, o Espírito, o Pai, vai criando. Vai criando o quê? Se existe o caos, Deus, no protagonismo do Espírito, cria o cosmos. E o que é o contrário de cosmos? O caos. O que é o contrário de caos? O cosmos. E cosmos significa harmonia, beleza. Quero que eu dou um exemplo para vocês? Hoje em dia as pessoas vão muito procurar cosméticos. Cosmético para deixar o cabelo um pouco mais pretinho, para deixar a pele um pouco mais em ordem. Todo mundo vai buscar a cosmética, porque está sentindo que a coisa está virando um pouco um caos, não é? E assim foi no início da criação. Onde não havia luz, se fez a luz. E Deus criou tudo, o protagonismo do Espírito. O Espírito vai preparando a história do povo de Israel. E aí nós vamos dando salto e vamos descobrindo através da leitura da palavra de Deus. Suscitar profetas. Suscitar homens e mulheres que vão encaminhando aquele povo santo para o grande momento que é o segundo, que é a vinda de Jesus. O que o anjo diz para Maria? Não temas, Maria. O ente que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito pairou como sombra
Obra do Espírito, a encarnação. E se nós formos pegar a vida de Jesus, formos compreendendo a vida de Jesus, nós vamos descobrindo que aos 12 anos, Jesus está lá no templo, e ele, conduzido pelo Espírito, diz para os seus pais: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. O início da vida pública de Jesus, quando ele é batizado no Jordão, é só você se recordar. Ali está o Espírito. Jesus é batizado no Espírito. Ele, pleno do Espírito, portador do Espírito e comunicador do Espírito. Toda a vida de Jesus, e particularmente a vida pública, nas suas ações e nas suas palavras, isto é, em tudo aquilo que ele ensinou, que está nos Evangelhos, em todos os milagres realizados, as ressurreições, multiplicação dos pães. E daí, se nós formos olhar para as narrativas, a gente vai longe. Protagonismo do Espírito que está com Jesus. E radicalmente, pela força do Espírito, Jesus vai e se entrega para a salvação, para a redenção humana, para essa grande obra de misericórdia, que atinge todo ser humano, em todo lugar, em todo tempo. Portanto, nos atinge. E é a obra do Espírito, nesse segundo momento. Jesus vai ao céu, e se nós acompanharmos o capítulo 16 de João, nós vamos vendo Jesus conversar com os discípulos e dizer para eles: é bom que eu vá, porque se eu não for, não enviarei o defensor, o paráclito, que vai fazer com que vocês recordem de tudo aquilo que eu vos ensinei. E Jesus vai ao céu. Nós celebramos semana passada a solenidade da ascensão do Senhor, e nos envia o Espírito Santo. Portanto, é o terceiro momento, que é o momento da igreja. Espírito Santo, protagonista da vida da igreja. Nós acompanhamos na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos naquela casa, e eis que veio línguas de fogo, e aqueles homens que há dias anteriores, Pedro, por exemplo, que havia negado, e todos os outros que não acompanharam Jesus no radical momento da sua entrega na cruz, esses homens medrosos, agora, pela força do Espírito, eles saem a anunciar o Evangelho, respondendo àquele grande apelo de Jesus: ide anunciai o Evangelho. Como nós ouvimos no capítulo 20 de João agora. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, não será perdoado. Nisto aí nós identificamos o protagonismo do Espírito Santo na história da igreja. Mas se nós ficarmos só com história, ainda não nos satisfaz. História a gente encontra nos livros, não é verdade? Se você vem para a igreja para conhecer história, então não vem para a igreja, vá para a biblioteca. Aqui, exatamente nesse dia, a você que veio lá de Santa Catarina, de outras regiões, vem de outros lugares, você vai descobrindo que aqui não é um lugar só de conhecer, mas é um lugar de sentir a força do Espírito Santo. Aqui no Santuário da Misericórdia, é lugar de experimentar, de saborear o gosto do Espírito Santo. Minha gente, começa a pensar um pouquinho. Veja o que o Espírito tem suscitado, voltando um pouquinho em história. Quem que suscita os santos? O Espírito. Quem faz nascer os santos no coração da igreja? O Espírito Santo. Quem foi que lapidou a alma de uma Santa Teresinha de Jesus, por exemplo? Quem foi que trabalhou no coração de Santa Faustina? Desde quando ela sai lá daquele baile que ela estava, Jesus aparece para ela, e daí o Espírito vai conduzindo toda a sua história na relação com Jesus misericordioso. E aí nós podemos ir longe na atuação do Espírito, na vida de cada pessoa
em particular. Você lembra que no início eu citei aquele exemplo de São Paulo, que ele foi numa comunidade e perguntou para eles: vocês já viram falar do Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Agora vocês não podem dizer como aquela comunidade: nós não ouvimos falar do Espírito Santo. Mais ainda, vocês, eu e todos nós nessa comunidade, não podemos dizer que nós não experimentamos o Espírito Santo, porque nós o experimentamos. Você quer que eu prove isso para você? Você lembra que a primeira leitura falava bem assim: havia gente de tudo quanto é canto, de um monte de países, e entendíamos a linguagem dos apóstolos, eles falavam na nossa língua. Você quer ver no coração da igreja como o Espírito está atuando e nos faz nos entender numa única língua? Olha só. Você vem lá de Santa Catarina com o teu padre, o seu movimento, na sua pastoral. Você tem uma pastoral aqui, fala na linguagem da tua pastoral. Vem no seu movimento, fala na linguagem do seu movimento. E cada família tem a sua linguagem própria, linguagem de afeto. Essa linguagem simbólica, a linguagem do gesto, do olhar, do toque. São coisas particulares de cada pessoa. E de cada família. E de cada movimento. De cada paróquia. Mas o que nos faz entender-nos numa única linguagem? Qual é a linguagem do Espírito que fala hoje no seio da igreja e concede o grande dom da unidade? É a linguagem do amor. O que nos unifica aqui, o que nos torna comum, o que nos faz nos identificarmos no olhar, é a linguagem que brota do Espírito, que está em cada um de nós, que é a linguagem do amor. E daí essa linguagem do amor se desdobra na linguagem do perdão, na linguagem da compreensão, na linguagem da tolerância, da aceitação do diferente. A igreja, quando fala, a igreja una, mas é una na diversidade. Porque nós ouvimos São Paulo dizer, na segunda carta aos Coríntios, muitos são os dons. E você sabe que o dom que você tem é diferente do outro. E não adianta a gente querer invejar que o dom do outro vai ser o meu, que o meu vai ser o do outro, porque não tem jeito. Eu não vou cantar nem tocar igual o violeiro ali. Né? Ele não vai rezar a missa, porque ele não é padre. Você que trabalha na tal pastoral da infância missionária, não vai. Pode até mudar, mas a tua missão é trabalhar com a infância missionária e não da Legião de Maria. Mas são dons diferentes, numa única linguagem, porque todos se encontram e falam na linguagem do amor. Você acha que isso é meramente coisa humana? E por que muitas vezes nós duvidamos que o Espírito está no nosso meio? Por que muitas vezes nós não acreditamos que o Espírito está no nosso meio? Minha gente, às vezes a gente precisa de um fenômeno, de milagres, de grandes acontecimentos, para perceber, o Espírito está aí. É aí que está o Espírito. Não. Não é só aí. Aí também. Mas o Espírito está na história de fé de cada cristão. Na medida que você se compromete fielmente com a igreja, se compromete fielmente com a família, se compromete fielmente na educação dos filhos, quando você tem vontade de rezar, quando você tem vontade de ler a palavra de Deus, quando tem vontade de fazer uma boa confissão, você acha que isso é iniciativa própria? Não é. Porque desde o início, lá na criação, onde estava o caos, e Deus foi criando a ordem, também no coração de cada fiel, no coração de cada cristão, na vida da igreja, essa harmonia, esta ordem, essa perseverança, constância, unidade na diversidade, é obra do Espírito Santo. Aí nós voltamos e vamos concluindo, junto com aquele salmista do Salmo 103.
descobrindo que o único é o Espírito, que nos faz dizer que Jesus é o Senhor, aí nós não ficamos dentro da igreja somente numa postura passiva. A cantora canta lá, enviai, vamos cantar de volta? Enviai o vosso Espírito, e daí eu estou aqui no meu banco, eu envio o Espírito, mas eu não desejo. A grande diferença do homem de Deus, o portador do Espírito, para o homem que toma a sua história e quer conduzir com as próprias mãos, e daí vai gerando caos, gera caos em casa, gera caos no ambiente de trabalho, gera o caos dentro da igreja, gera divisão de pastorais e movimentos. É porque às vezes vem para a vida de fé, vem para a assembleia reunida, e fica assim: enviai, Senhor, o teu Espírito. Envia para o padre, envia para o músico, envia para a secretária, envia para o rapaz que está na construção, mas para mim deixa eu no meu canto, que eu quero conduzir a locomotiva da minha história, eu com as minhas próprias mãos. Aí vai trombar mesmo. Você tenha plena certeza que se você, homem de Deus, batizado, crismado, tem a vocação do matrimônio, ou a tua vocação, seja ela qual for, se isso não for conduzido pelo Espírito, não vai dar certo. Mas se nós decidirmos, a partir de hoje, conduzir a nossa história, ou deixar que o Espírito conduza a nossa história, aí nós vamos falar, como os Atos dos Apóstolos, uma linguagem que todos entendem, a linguagem do amor. Nós vamos na segunda leitura dizer com a própria existência, não só com palavras, mas Jesus é o Senhor. E finalmente, vamos receber aquilo que Jesus disse no capítulo 20 de João: a paz esteja convosco. E é isso que nós queremos. O Espírito que gera paz, que gera confiança, que gera certeza, que gera pessoas com convicções profundas de fé, que são capazes no mundo de hoje de ser profetas, que são capazes nos seus ambientes, seu contexto vital, ser profeta de uma vida nova. Todo início, todo reinício, todo recomeço de vida é obra do Espírito, é protagonismo do Espírito. E se você quer ser, para o mundo de hoje, profetas do Espírito Santo, você precisa, mais do que nunca, você e eu e toda a igreja, desejar: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renove a terra, o terreno do meu coração, renove o terreno da minha família, renove o terreno da minha igreja, renove o terreno das minhas pastorais, renove o terreno de todo este mundo. Vamos cantar juntos? Você pode ficar de pé, mas desejando cantar do fundo da sua alma e pedir o Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Senhor, e da terra